o primeiro pensamento importante é lembrar que o intangível não é irreal. Não é porque a gente não pode pegar, tocar, guardar dentro de uma gaveta, que isso não é real. A música, por exemplo, é um excelente exemplo, né? A gente é tocado pela música, a gente se sensibiliza, a gente gera sentimentos, mas não é algo que a gente possa pegar, guardar e trancar numa gaveta, né? É, o, o, a ideia de poder guardar o imaterial de alguma forma sempre foi do interesse humano, né? E isso se mostra, por exemplo, pelas pinturas, né? Pintar é guardar a visão de alguém numa tela. A mesma coisa acontece aí, voltando para a música, com os discos, né? Você poder gravar a música, poder guardá-la de alguma maneira ali material para tocá-la depois e poder reviver os seus momentos e curtir aquelas músicas, né? E esse processo de guardar o imaterial, de poder colocar isso de alguma maneira em um compartimento, sempre foi um processo de poder. Basta pensar um pouco nas imagens e objetos religiosos. Né? Dentro daqueles objetos estava ali, então, contido a força espiritual, né? Que é algo não material, que é colocado dentro daquele objeto, dentro daquela forma. Os livros também. A Bíblia, por exemplo, durante mais de 1000 anos, foi um privilégio da Igreja Católica, que era a única que podia, de forma manual, escrever a palavra do Senhor naquele livro e fazer as cópias. E isso, obviamente, gerou muito poder para a igreja. Com a invenção da prensa, esse processo de poder ele é diluído. Agora era possível imprimir várias cópias e distribuí-las pelo mundo, e isso gera um processo de democratização, populariza, né, o acesso ao conhecimento. E o poder que antes era concentrado na produção e distribuição desses livros, né, se perdeu. A igreja perdeu isso. Isso também acontece com a fotografia. Né? Muito antigamente, a única maneira de você ter uma foto ou uma imagem, né, de alguma coisa era contratar um pintor. E só quem podia fazer isso eram os muito, muito ricos. Né? A invenção da fotografia populariza, distribui o desejo de poder armazenar, guardar aquele momento especial, aquele momento familiar, aquela paisagem, para você guardar como recordação, até que a gente chega aos dias de hoje, onde todo mundo pode tirar gazilhões de fotos nos seus celulares. Esse processo de concentrar a forma de armazenar o que não é material é sempre ligado ao poder político, ao poder religioso e, obviamente, ao poder econômico. Em tempos modernos, onde produzir e distribuir conteúdo e material através, né, de recursos baratos, como a fotografia, como os discos, ou relativamente baratos, criou um problema. A partir do momento em que isso podia ir para muitas pessoas, ao mesmo tempo, fez com que os sistemas de controle perdessem uma maneira de garantir ali o retorno financeiro dessa produção. E daí, então, é que começam a surgir ali no início dos anos 1800, a ideia, a concepção de patente, a concepção de que eu tenho o direito legal sobre uma determinada ideia ou produção. E a desculpa, o mecanismo por trás disso é relativamente simples. Os autores e produtores de conteúdo têm que comer. Eles têm que, de alguma maneira, ser capazes de garantir que aquilo que eles criaram e que muitas pessoas querem, lhe gere um retorno financeiro razoável para poder viver. Tanto é assim que, logo no início, os sistemas de patentes tinham uma duração de 3 anos. Então, durante 3 anos, havia ali uma exclusividade para o seu produtor de conteúdo de que ele poderia
utilizar comercialmente aquilo de maneira exclusiva por 3 anos. É claro que o capitalismo não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com o trabalhador e o seu direito de produção. O objetivo é claro: quanto mais eu puder estabelecer um controle sobre a distribuição de conteúdo, mais eu posso ganhar com isso, né? E é assim que o sistema de patentes vai perdendo a sua característica e o prazo vai aumentando, aumentando, aumentando de acordo com os interesses dos grandes e dos ricos. Um exemplo clássico é de que até bem pouco tempo, o tempo de patentes era de 50 anos, o que já seria um absurdo. E isso, por exemplo, iria tornar todas as marcas e todos os desenhos da Disney de domínio público. Já dá para imaginar o que aconteceu, né? Eles alteraram a lei, agora já passou para 90 anos, e já está se falando já em prazos ilimitados para a exploração do bem. Então, do conhecimento imaterial. Então, quando o processo de controle vai além do que deveria ser, então você começa a criar distorções sociais. E o conceito de propriedade é um conceito material. Propriedade é aquilo que você pode cercar, proteger, garantir como posse. Ora, as ideias, a criação, o que não é material, não é propriedade. O termo propriedade intelectual em si é uma aberração, porque não se pode colocar uma cerca naquilo que é imaterial, porque a transferência de propriedade pressupõe que a origem perde esse bem para aquele a quem ele cedeu a propriedade. Tem um pensamento de um filósofo e de um ativista chamado Richard Stallman que deixa isso muito claro. Ele diz assim: se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, e nós trocamos de maçãs, você continua com uma maçã e eu continuo com uma maçã. Porém, se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e nós trocamos de ideias, agora você tem 2 ideias e eu também tenho 2 ideias. Isso porque você, ao trocar ideias, não perde a sua ideia original. Na tecnologia computacional dos computadores é igual. Código de computador é muito similar à produção de texto, à produção de música, à produção de conteúdo intelectual. Forçar as patentes coloca ali um freio, um controle sobre aquilo que pode ser copiado e distribuído. A internet tornou muito fácil e barato você baixar conteúdo sem nenhum tipo de freio. Ora, é necessário impor regras. E daí eles criaram esse conceito bem abstrato chamado pirataria. Se você copia ou distribui conteúdo não licenciado, você é um pirata. Como se eu tivesse lá um tapa-olho e fosse lá atacar algum navio ou roubar alguém de alguma maneira indevida. Na verdade, pirataria é um conceito enorme, amplo, que gera muita incerteza e insegurança sobre exatamente quais são os limites que eu posso ou não posso fazer. E na dúvida, então eu não faço. E é assim que eles controlam a massa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode facilmente ir preso e até ter sua conexão de internet cortada por distribuição de material não autorizado. Eu realmente prefiro ficar com um mundo livre. Será que eu tenho uma alma de pirata, gente?